Quero compartilhar com você o tema dessa manhã, escolhas que curam. E eu convido a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 16. Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 16. Diz assim, Efésios capítulo 5, 15 e 16, diz assim a palavra de Deus: portanto, preste atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Repito, portanto, preste atenção na maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Queridos, vivemos num tempo difícil. O tempo que vivemos é um tempo de aflições, é um tempo de muitas notícias que nos deixam preocupados, como a violência, as guerras, crises econômicas, desemprego, doenças, que todo o tempo recebemos a informação pela televisão, pelo rádio e principalmente pelas redes sociais. Esse tempo tem adoecido muita gente. É o século da ansiedade, é o século da depressão, é o século onde as pessoas estão perdendo o seu equilíbrio, tanto emocional como também físico. E a palavra de Deus em Efésios vai nos dizer viver com sabedoria, viver com qualidade e inteligência, porque nós precisamos controlar aquilo que fazemos, como vivemos, como utilizamos, para que não venhamos a adoecer. Então o tema é escolhas que curam, e eu quero tratar algumas orientações para a sua vida, para que você tenha uma qualidade de vida emocional, psicológica, física, adequada a este tempo. Nós muitas vezes somos levados pelo consumo, pelo marketing da televisão, das empresas que todo o tempo induzem a mente ao consumo, e essas coisas têm colocado muitas dificuldades. E também na forma de viver, a forma ética, a forma moral, a forma correta de um cristão viver na sociedade. Há muitas injustiças, vemos muitas atitudes erradas em que as pessoas estão vivendo, como a corrupção, como as mentiras, as fake news, o qual os cristãos que seguem a Cristo, que vivem conforme os ensinamentos da palavra, não devem viver. E esse tema, escolhas que curam, é algo que tem que ser intencional. Viver de uma forma saudável, uma forma correta, seguindo os princípios da Bíblia, tem que haver vontade disso acontecer. Então, o texto de Efésios, ele é bem claro quando ele vai trazer essa orientação. Portanto, preste atenção na maneira de viver. Preste atenção àquilo que você está fazendo, se comprometendo, aquilo que você tem deixado se levar, para que não haja morte, nem física e nem tampouco espiritual. Há pessoas que adoecem por questões emocionais e outros adoecem por questões físicas. Má alimentação, sedentarismo, problemas de saúde, porque muitas vezes fazem escolhas erradas. Ocupam o seu tempo com coisas que não convêm. Então, a orientação bíblica é: não vivam como os ignorantes, não vivam, mas como sábios, entendendo o tempo, porque os tempos são maus. É um tempo ruim, é um tempo que vivemos, que precisamos entender as oportunidades que temos. Então, a palavra de Deus, ela tem orientação para todos nós. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual, como também na nossa vida física. Suas atitudes no dia a dia vão determinar a sua altitude na vida. Suas atitudes vão determinar a sua altitude na vida. Se você realmente está voando alto, se você está dentro da visão e da orientação bíblica. 1 Pedro 3,15 diz: antes, santifique Cristo como Senhor no coração e estejam sempre preparados. A sociedade está doente, pessoas doentes influenciam,
e adoece em outras. Dependendo com quem você anda, com quem você senta à mesa, essa pessoa com a sua vida negativa, com a sua cosmovisão do mundo, do que ela entende ser o mundo, ou o que entende ser a sociedade, a cultura e até a própria igreja, ela pode estar doente e adoecer você, com a sua fala, com o seu discurso e com o seu pensamento. Filipenses 2,16 diz: retendo firmemente a palavra da vida, assim como no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Mas a primeira orientação nessa manhã sobre escolhas que curam é: estabeleça um tempo de qualidade com Deus. 1 João 2,28, sim, meus filhos, continuem unidos com Cristo, para que possam estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Quando nós falamos em estabelecer um tempo de qualidade com Deus, eu comentei isso semana passada. Muitas vezes o culto público, ele tem perdido a sua importância. Algumas pessoas hoje já não têm mais a frequência constante no culto, vem quando estão afim, quando dá, às vezes uma festinha, um aniversário, substitui o tempo com Deus, substitui o domingo do Senhor. O culto já não é algo que algumas pessoas levam a sério e frequentam quando estão realmente com vontade de ir. Se chove não vem, se faz sol também não vem, se tem alguma coisa acontecendo, preferem o lazer e o prazer do que está na casa de Deus. E nós falamos sobre o culto público. Esse culto, além de ser prestado a Deus, ele também é terapêutico, ele é emocional, ele trata a nossa alma e o nosso espírito. E conseguimos alcançar uma semana que se inicia com a palavra, com louvor, com a adoração no nosso coração. Ao entrar na igreja, nós temos um convívio entre irmãos. É o sorriso do irmão, é o abraço, é o bom dia, é o boa noite, sentir sua falta, como é que você está, quero orar por você. Isso faz bem à nossa alma. Então, estabelecer um tempo de qualidade com Deus, o culto público traz isso a nós. E principalmente quem tem criança. Porque no culto da igreja, ele é também orientado no caminho do Senhor. Assim como você faz na sua casa com o seu filho, aqui há pessoas que vão dedicar o seu tempo, o seu dom no departamento infantil, para cuidar dos seus filhos. E assim também com os adolescentes e com os idosos. E por aí vai. A qualidade com Deus traz a nós vida. E a qualidade também precisa ser pensada no nosso devocional. Você tem feito uma devocional com Deus? O seu dia tem algum espaço na sua agenda de você pelo menos meditar na palavra, de ir para um canto, de ir para um local, ou então na hora do almoço da empresa, para tirar alguns minutos a sós e falar com Deus, e permitir que Deus fale ao seu coração? Quando nós pensamos que escolhas que curam, o tempo com Deus, qualidade com Deus, irmãos, vai prevenir muitas coisas, e principalmente as lutas espirituais que nós vivemos, porque o inimigo trabalha para trazer divisão, contenda, problemas na família, problemas no lar, problemas em casamentos. E quando nós temos um tempo de qualidade com Deus, podemos nos brindar com essas coisas. 1 João 3,6 diz: todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Quem conhece a Cristo, quem vive o Evangelho, precisa se dedicar a Ele e ser integralmente presente numa vida de devoção a Deus, tanto no culto como também em casa. Colossenses 4,2 diz: dedique-se à oração, estejam alertas e sejam sempre agradecidos. Olha a orientação, dedique-se à oração, é um tempo com Deus. A oração não é algo opcional, é um tempo com Deus que precisamos ter para fazer escolhas que curam a nossa alma, libertam a nossa vida. Quando passamos tempo com Deus, mostramos a Ele o quanto Ele é importante para nós. Quando nós amamos alguém, eu acredito aqui quem já casou, ou quem vai casar, ou quem está namorando, quando a gente é apaixonado, a gente quer estar junto, né? Sai do trabalho mais cedo, pega trem, pega ônibus, pega avião, vai para outro país. Ainda mais essa turma aí quando se encontra pela rede social, né? Aqui ainda não vi não, mas tem gente que até tem os seus relacionamentos, se conhecem pela internet e cruzam fronteiras. Um dia desse estava vendo um palestino se encontrando com uma menina israelense. Eu falei, doideira, no meio de uma guerra, e os dois se encontraram e mostrando, né, a questão das diferenças. Então o tempo com Deus vai demonstrar o seu amor por Ele.
Quem quer estar próximo de Deus, busca. Quem quer estar presente na casa de Deus, vem ao culto com prazer, não arrastado. Então, quando nós escolhemos ações que curam, o tempo com Deus precisa ser algo na nossa agenda. Segundo, preencha sua mente com verdades bíblicas. Também é uma escolha que cura a nossa vida. Tiago 1,25, o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Isso na linguagem de hoje, bem clara, para que você possa entender. Então, preencher a mente com Deus também é uma escolha que cura. Quanta gente procurando suicídio, quantas pessoas procurando a morte, quantas pessoas desiludidas, depressivas, angustiadas. Quando nós ocupamos a nossa mente com Deus, com certeza haverá vida, haverá esperança. As escolhas, ela nunca é algo que não vai trazer consequências. Suas escolhas trarão para você consequências, boas ou ruins. Se você fizer uma escolha errada, fora da vontade de Deus, você vai colher consequências disso, na vida espiritual, na vida física. Por isso que qualquer atitude que um cristão toma, que um evangélico, um servo de Deus toma, precisa estar debaixo da oração, com a nossa mente. É o caminho certo, é a decisão certa. Eu não vou me arrepender amanhã, eu não vou colher frutos disso amanhã na minha família, no meu filho, com a minha casa, com a minha família. Eu não vou perder algo, é algo que a gente precisa sempre trazer em mente. Então, escolhas que curam, preencha a sua mente com as verdades bíblicas. Terceiro, celebre suas pequenas conquistas. Filipenses 3,12, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo. Paulo está falando sobre a vida com Deus, mas algo, irmãos, que precisa ficar em nosso coração. Às vezes nós somos muito presentes para pedir, né? Culto de oração, eu peço pela minha família, peço pelo meu filho, pelo meu marido, doença, e nós pedimos, e às vezes as bênçãos chegam, e às vezes nós nem comunicamos às pessoas. Olha, obrigado pela sua oração, Deus ouviu, dá o testemunho. Nós não temos essa prática muitas vezes. Mas a verdade é que celebrar pequenas coisas é algo que também precisa estar no nosso coração. Aqui na nossa igreja nós temos essa cultura, fazemos alguma coisa, a gente faz uma celebração, faz um bolo, faz uma festa. Conquistou isso, construiu aquilo, a igreja foi abençoada, vai ter batismo, é aniversário da igreja, e nós estamos sempre festejando, porque isso traz à memória a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, escolhas que curam comece a olhar a sua vida e comece a ver as pequenas coisas que Deus está fazendo e celebre isso. Como é bom, né? Você está lá de repente, não sei, eu estou dando aqui um exemplo, você conquistou algo para você. Você comprou algo que você que estava tão sonhando, aquela geladeira nova, né? Tem agora final de ano, né? Começa o movimento dentro de casa, as esposas começam, o sofá já venceu, o armário tem que trocar, aí os homens já ficam com cara feia, né? Meu Deus, nem lembra isso, pastor, mas acontece. Mas aí nós temos algo que está no nosso coração, que a gente, Senhor, eu queria tanto isso, aí Deus dá, aí sabe o que acontece? A gente não celebra, a gente não comemora, a gente não, Deus deu, amém. Celebrar as pequenas coisas é isso, né? De repente você está lá, seu esposo fez um esforço, comprou aquele sofá que você tanto queria, estou dando aqui um exemplo, ou quem sabe comprou um carro para você, amém, irmãos? Tem gente meio desanimada aí. Fez aquele esforço, comprou aqui, meu amor, o sofá que você tanto queria. Aí o que você vai fazer? Eu vi um amém aí? Glória, né? Recebe aí, varão. Então, o que acontece? Você tem que celebrar, agradecer primeiro a Deus que Deus deu condição ao seu esposo. Aí você vai fazer aquele agrado, né? Chega no outro dia de manhã, faz aquele café da manhã, o esposo vai sair para o trabalho, né? Meio amarrotado assim, com a cabeça meio virada. Quando chega na sala, já está lá a mesa pronta. Você fazendo aquele café, meu irmão, meu amor, muito obrigado pelo seu esforço. Reconhecimento e celebrar a bênção. E a gente não faz isso. Então, para escolhas que curam um casamento, cura o relacionamento com o próximo, sabe, com o filho foi lá, tirou uma boa nota no final do ano, estava apertado, não conseguiu, mas passou de ano, leva ele para tomar um sorvete, compra um cachorro quente para ele, vai celebrar com seu filho, porque é bênção.
É claro que o ano todo é pancada, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Mas ele conseguiu, beleza, amém. Vamos aqui, meu filho, ó, parabéns, papai fez isso com você, tirou o seu celular, tirou o seu videogame, para você conseguir o que você conseguiu aí. Benção, então você tem que celebrar. A gente tem que cobrar, mas tem que também celebrar. E a gente tem que pedir a Deus, Deus abençoa, mas nós temos também que testemunhar. Então isso é algo que precisa estar vivo em nossa vida. Foque no seu objetivo de crescimento, né? Mas que crie esse hábito de celebrar as bênçãos. O que você conquistou esse ano? Você já parou para pensar? Quais foram as bênçãos que você desejou e Deus te deu e você talvez passou despercebido? Precisamos celebrar, por isso cura a nossa alma. Quarto, supere as suas recaídas e levante-se com fé. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. 1 Coríntios 11:31 diz: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Isso aqui também é algo importante. Atitudes que curam, ações que curam, examinarmos as nossas falhas. Claro que ninguém aqui é perfeito, mas nós buscamos a perfeição. Claro que ninguém aqui é santo, mas buscamos a santidade. E às vezes as coisas acontecem, e às vezes as falhas vêm. Mas em todas essas falhas, nós precisamos nos arrepender, levantar e seguir. Nós não podemos ficar olhando o passado. Nós não podemos ficar olhando os erros e as falhas. A leveza do nosso coração e o encorajamento deve nos motivar a levantar e seguir novamente, porque temos um Deus presente. Às vezes encontro pessoas que se afastam da casa de Deus. E por que você está sumido, jovem? Por que você está, pastor? Eu pisei na bola, eu errei, eu falhei. Tá bom, filho, você se arrependeu? Sim, eu me arrependi. Então é tempo de voltar. Porque o erro, ele traz em nós o remorso, o arrependimento, mas Deus é um Deus de milagre. Ainda é tempo de começar de novo. Ainda é tempo de iniciar a caminhada. Então não adoeça com a sua falha, não carregue a culpa, o remorso no seu coração. Arrependa-se, mude e continue, levante-se e continue indo à frente, porque dessa forma nós iremos encontrar cura para o nosso coração e alma. A pior coisa na vida de alguém é não liberar perdão. Eu acho que é igual aqueles filmes, né, que o camarada bota uma bola de ferro no pé com uma corrente. Aquela pessoa passa a vida toda arrastando aquilo, porque não conseguiu liberar o perdão. Aconteceu 10 anos atrás, 15 anos atrás, uma palavra, uma atitude, alguém falou alguma coisa, alguém te traiu, alguém fez algo com você, e você não se liberta disso. Continua aprisionado, continua com o coração doído, ou então cometeu alguma coisa e se arrepende grandemente, e nunca consegue ser curado do seu erro, do seu passado. Mas a palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que precisamos superar as recaídas, levantar imediatamente e continuar caminhando com fé. Sexto, seja sábio e irredutível contra o pecado. Estejam vigilantes, mantendo-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16:13 e ainda Romanos 6:14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Identifique uma área de fraqueza na sua vida. Qual é a área de fraqueza na sua vida? É dinheiro? É sexo? É língua grande? Fala demais? É inveja? É ódio? É rancor? Qual é a área que você precisa vencer? E essas coisas, irmãos, vão trazer cura sobre nós. Acabamos de cantar aqui, somos livres. Somos livres pela graça de Deus, mas o pecado está dentro de nós. O homem velho está aqui sepultado, mas se você não vigia, ele aparece, ele volta, e ele nos leva novamente ao lamaçal do pecado, mas é a graça de Deus que nos mantém. Então você quer ter uma escolha para curar a sua vida, faça isso, seja sábio e irrepreensível contra o pecado. Olhe a sua fraqueza e fuja dela. Olhe a sua fraqueza que te leva a pecar contra Deus, contra o seu irmão, contra a presença do Espírito Santo de Deus, e fuja dela imediatamente.
Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos em construção. Cada dia aprendemos mais de Deus, cada dia nos aproximamos mais de Deus, cada dia temos experiências boas e ruins que nos fortalecem na vida cristã. Mas seja sábio e irredutível contra o pecado. Fuja das suas fraquezas. E por último, a sexta escolha de cura para a sua vida: se renda plenamente a Jesus. Se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 26. É o ponto 6, por favor. Tá. Então o nosso alvo não é sermos 100%. Iremos falhar. Nós só estamos de pé porque a graça de Deus nos ajuda. Só estamos caminhando porque o Senhor tem misericórdia de nós. Então, irmão, se você quer fazer escolhas para ter uma vida saudável, pense sobre aquilo que nós conversamos nessa manhã. Estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Pense sobre a sua fraqueza. Pense sobre conquistas que você precisa celebrar. E não desista da caminhada cristã. Porque dessa forma, nós vamos ter qualidade na nossa vida espiritual, qualidade na nossa vida física e também na nossa vida de comunhão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que possamos aprender com a palavra de Deus. Viver como o texto diz no versículo 15. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Que Deus assim nos abençoe nessa manhã. Convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Aos visitantes, sejam bem-vindos. Volte mais vezes. Que Deus possa estar abençoando você. E convido para estar logo mais à noite, se assim você tiver o desejo de estar conosco. Essa igreja é uma igreja acolhedora, é uma família para pertencer e temos a alegria de ter você conosco nessa manhã. Pai, obrigado, porque o Senhor nos ajuda a viver um tempo com sabedoria. Sabemos que os dias são maus, a ansiedade, a depressão, há confusões, há individualismo, há pessoas isoladas, há pessoas que muitas vezes só pensam em si, mas nós queremos viver um tempo que seja segundo o teu querer e a tua vontade, um tempo de sabedoria. Nos ajuda, Deus, a tirar toda a ansiedade, toda a angústia, todo sentimento de raiva, todo sentimento de rancor, de ódio, sentimentos que dividem, não ajuntam, sentimentos que separam, ó Deus, e não unem. Que o Senhor nos dê um tempo de paz em família, um tempo de paz em comunidade de fé, um tempo de paz no nosso trabalho, nos nossos estudos na escola, como também nas faculdades, que possamos viver a cura para esse tempo, fazendo escolhas certas, conforme a tua orientação. Abençoe cada família, abençoe os amigos que nos visitam, repouse sobre eles a tua paz, a tua graça, livre de todo o mal, de toda angústia, do homem violento, do homem sanguinário, dos acidentes. Abençoe as nossas crianças, tome nossos idosos em tuas mãos, guarda a sua família espiritual, é o que nós te pedimos, ó Deus, e celebramos esse culto ao Senhor, porque tudo que temos vem de tuas mãos. Que toda honra e glória seja dada ao Senhor nessa manhã, e que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz amém. Deus abençoe a todos, coração silenciosa. Nós encerramos o culto dessa manhã.